Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos ter mais um tempo juntos aqui, compartilhando um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina para que possamos colocar a nossa vida em ordem e possamos andar da forma como Deus quer e agrada a Ele. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento, sabedoria e capacidade de poder passar essa palavra, receber, transmitir e aplicar na nossa vida. Nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje eu quero compartilhar uma palavra diferente com vocês, mas eu gostaria de dar uma explicação mais uma vez, uma pequena abertura, dizendo que Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, e depois esses discípulos foram se multiplicando até chegar a nós, quando ele escolheu os 12 discípulos, ele escolheu para que pudesse ensiná-los a viver uma vida que realmente agrada a Deus e que é da forma como Jesus ele mesmo andou, não é mesmo? Então, ele ensinou como viver nesse mundo, como passar por esse mundo como servo de Deus, sendo luz, sendo sal. Depois que ele os ensinou, passou tudo que ele pôde passar para eles, ele os enviou para que eles pudessem fazer discípulos. Discípulos não para eles, mas para Jesus, para o próprio Deus. Então, eles foram discípulos de Jesus para que pudessem fazer outros discípulos para Jesus, não para eles. Existem pessoas que começam a discipular outras e acham que a pessoa tem que ser discípulo dela e agora vive por conta dela. Não. Não é isso não. Isso está errado, isso não é de Deus, isso não é bíblico, isso não é o que Jesus ensinou. Não é? Jesus disse para que eles ensinassem a guardar todas as coisas que ele havia ensinado e ordenado. Não é para servir a Deus e não para ficar servindo ao homem. Nós temos que respeitar o homem, nós temos que considerar o homem, mas nós somos discípulos de Jesus, não é? Eu faço discípulos não para mim, mas para Jesus. Não é? Eu não sou dono de ninguém, não fico governando a vida de ninguém, nem direcionando e dominando a vida de ninguém. Absolutamente não. Nós fazemos discípulos para Jesus. Então, nós não fomos chamados para ficar fazendo sermões bonitos, para agradar o ego das pessoas. Nós fomos chamados e enviados para ensinar a essas pessoas a fazer e a viver conforme Jesus nos ensinou. Nós fomos chamados para fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos ordenou. Agora, para isso nós precisamos tratar de muitos assuntos, não é? Para colocar a nossa vida em ordem, não é? Nós precisamos ensinar as pessoas para que elas vivam a vida para agradar a Deus. Portanto, os temas dos estudos são sempre ensinos práticos para a nossa vida, em todas as áreas, não é? Para que nós possamos disciplinar a nossa vida, andarmos de uma vida de uma forma disciplinada e não indisciplinada, do jeito que nós achamos que deve ser ou pensamos que é, mas conforme os ensinamentos de Jesus, os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus contém princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa, não é? Então, nós fomos chamados para fazer discípulos para Deus, para que possamos viver e andar como filhos de Deus. Não apenas como filhos humanos, muito menos como filhos do maligno, mas como filhos de Deus. E hoje, o nosso tema, ele trata de dois tipos de comportamentos e de sentimentos que um número infinito de pessoas sempre tem. E nós podemos ver isso em todos os lugares, nas igrejas, em tudo quanto é lugar. Nas famílias, na sociedade, nos trabalhos, nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, em todos os lugares, que se chama despeito e desdém. Ah, mas o senhor vai falar sobre isso? Porque é o que mais existe no meio do povo chamado povo de Deus. Despeito e desdém.
E a palavra de Deus nos ensina sobre isso, não é? Que isso não é de Deus, isso é próprio da pessoa que é puramente vaidosa, que anda na carne, que não tem o fruto do Espírito, não é? E muito daquelas que gostam de agradar ao maligno. Então, despeito é um sentimento que produz uma atitude de desconsideração, de desrespeito, de desvalorização. Meus irmãos, no meio do povo de Deus, o que existe de pessoas que têm despeito, porque elas não têm consideração, nem respeito, nem valorizam aquelas pessoas que elas precisam valorizar. Então, despeito é um ressentimento que produz uma atitude de desconsideração, de desvalorização. Quando não gostamos nem apreciamos alguém, ou grupo, lugar e situações, coisas, então brota o ressentimento, o sentimento de despeito, que é desdém, desprezo, desinteresse, rejeição, indiferença, frieza, pouco caso, descaso, menosprezo. Meus irmãos, nós temos que falar sobre isso, porque existe um grande número de religiosos apenas com uma máscara de crente, que são cheios de despeitos e de desdém. Eles não consideram, eles não respeitam, eles desrespeitam. Então nós precisamos tratar sobre isso, não é mesmo? Porque Deus quer que nós possamos andar, que nós venhamos andar retamente diante dele e dos homens, não é? E quando desprezamos e descartamos alguém baseado em deduções pessoais e em comparações, não é? Nós começamos a fazer comparações, comparar, por isso que nós comparamos, fazemos comparação, então aí nós desprezamos o outro, nós ficamos com desdém, nós ficamos com despeito, porque começamos a fazer comparações que não deveríamos fazer, não é mesmo? Porque Deus dá a quem Ele quer dar o que Ele quer, o tanto que Ele quiser. A um Ele deu 5, a um outro ao 2 e a outro 1. Vocês estão entendendo? Cada um conforme a sua capacidade, né? Então, a atitude de despeito, de desdém, vem do latim, essa palavra, não é? Despeito vem de despectus, que é um reflexo direto do caráter, da índole, da educação da pessoa, que faz com que ela olha, observa, analisa e vê os outros com um ar de superioridade, de altivez, de cima para baixo, como se ela fosse superior aos outros ou a alguém, não é? E o outro ou os outros para essa pessoa, eles são inferiores. Então ela tem atitude de despeito e de desdém, às vezes até porque não conseguiu atingir a posição e o alvo da outra pessoa. É uma manifestação de orgulho, de pretensão, de arrogância, é uma autoconfiança exagerada, que no fundo é inveja. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, que coisa triste, como que isso existe no meio do povo de Deus, no nosso meio. E se nós não vigiarmos, nós passamos a ter esse tipo de sentimento de despeito e de desdém, não é? Então, a atitude e manifestação de despeito, de desdém, ela começou lá nas regiões celestiais. Sabem quem? Em um querubim, o querubim da guarda, não é? Porque ele se rebelou contra Deus, contra o Elohim, que é o Deus absoluto, o Todo-Poderoso. E nós vamos ver aqui no livro, só alguns versículos no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 28, você leia depois do versículo 1 ao 26,
mas nós vamos ler apenas os versículos 14 e 15, não é? Até o versículo 18. Vamos ler do 14, que fala assim: Tu eras querubim da guarda, ungido. Olha, tu eras, ou seja, era, não é mais. Você já foi, agora não é mais. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, né? Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras, não é? Eras, não é mais. Nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pecado, coisas erradas, não é? É errar. Pecar é errar, é não fazer o que é certo, o que é correto. Não interessa o tamanho, o tipo de pecado. Qualquer coisa que você faz que não está correto, você está pecando, não é? Versículo 16: Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplam. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Vocês estão entendendo? O sentimento de superioridade, não porque eu sou maior, porque para mim precisa ser assim. É aí que começa a inveja, o ciúme, o despeito, o desdém. Começou lá na eternidade, começou lá nas regiões celestiais com um querubim da guarda. E a Bíblia fala que ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. 1/3 dos anjos, né? Porque ele se achava muito bom, superior, melhor, e que podia ocupar uma posição melhor, muito mais alta, elevada, não é? Não é? Esse tipo de atitude, ele continua fazendo com que as pessoas repitam o que ele fez, para que as pessoas possam agir como ele, com desdém, com despeito, e aí ele desrespeita, e aí ele não valoriza, e aí ele descarta Deus e as pessoas que precisam ser descartadas. Lá no Éden, não é? A serpente, que é o próprio Satanás, conseguiu convencer Adão e Eva, né, de que eles poderiam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, entendidos do bem e do mal, e conseguiu fazer com que eles acreditassem que Deus mentiu para eles e que quem estava falando a verdade era a serpente. Porque conseguiu colocar no coração, na mente de Adão e Eva, o desejo de serem iguais a Deus, ou até melhores do que Deus. Aí vem o despeito, vem o desdém. Então a pessoa desrespeita aquele que precisava respeitar, age com desdém, com desvalorização. E foi assim que Adão e Eva fizeram e perderam o privilégio de estar na presença de Deus e de viver no Éden, no jardim do Éden. E por isso que o mundo hoje está da forma como está, por causa desse comportamento que começou lá nesse querubim e veio para Adão e Eva, e até hoje as pessoas alimentam esse tipo nojento de atitude, de sentimento, de comportamento, que é despeito e desdém. Misericórdia. Tudo começa com um veneno chamado dúvida, desconfiança, que gera desdém e ganância. Olha que coisa terrível, não é? Quando a dúvida entra, a fé sai.
A dúvida gera desconfiança, incredulidade, desequilíbrio, inimizade, confusão, contenda, separação, divisão, desobediência e faz gerar despeito e desdém. Vocês estão entendendo, meus amados? Que coisa séria. Por que vai falar sobre despeito e desdém? Olha, por que eu estou falando? Porque isso é algo muito sério. Porque é um tipo de sentimento que o diabo quer que nós tenhamos. Um tipo de comportamento que o Satanás, o inimigo de Deus, quer que nós tenhamos. Despeito e desdém. E existem milhares de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servos de Deus, que vivem uma vida de despeito e de desdém. Ou seja, eles não vivem uma vida de filhos de Deus, eles vivem apenas como religiosos mascarados, com hipocrisia. Não é? Porque máscara significa hipocrisia. Ou a hipocrisia vem do fundo de máscaras, de usar máscaras, de esconder aquilo que realmente você sente e vive. Não é? Despeito, desdém é falta de reconhecimento. É falta de respeito, não é? Despeito e desdém é desrespeito, é não ter consideração. Despeito e desdém é algo que as pessoas, elas fazem e vivem e têm esse tipo de atitude contra qualquer um. Até contra Jesus tiveram. Contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contra tudo que é de Deus, contra os irmãos, contra tudo. Despeito e desdém. Que coisa horrível. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 10 fala assim, que Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, não o considerou como filho de Deus. Não o reconheceram, não o consideraram, desconsideraram, rejeitaram, desprezaram o Filho de Deus. E tudo isso era por desdém, por despeito. Nós vamos ver isso, não é? Fala, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, rejeitaram-no, recusaram-no. Eles não quiseram receber Jesus, eles desprezaram, descartaram Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, quando ele profetiza sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, sobre o Messias, olha o que ele fala aqui, Isaías capítulo 53, versículo de número 3, fala assim, olha aqui, que Jesus, o Messias, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos nenhum caso. É o despeito, é o desprezar, não é? É o ter inveja, é o desdém, meus irmãos. Ele foi o mais desprezado, rejeitado pelos homens. Aí, quando Jesus veio ao mundo e ele estava lá em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, lá no livro de Lucas, não é? O Evangelho de Lucas, capítulo 13. Olha que coisa séria isso aí. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 34, quando Jesus vê Jerusalém, olha o que Jesus fala sobre Jerusalém, a cidade considerada a cidade santa. Olha que coisa que o povo, eu já falei com vocês que o povo consagram como lugar sagrado. Olha aqui o que Jesus fala de Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo de número 34, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram a ti enviados.
quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Jesus está falando de Jerusalém. Jerusalém foi rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Estão entendendo, amados? A palavra de Deus vem para nós. Estudos como esse as pessoas não querem, porque elas só querem coisas que venham levantar o seu ego, que venham adular o seu ego e não mudar a sua vida. Vocês estão entendendo, amados? O tal do inferno, do despeito e do desdém. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, não é mesmo? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, olha aqui que coisa séria. Isaías, capítulo 1, versículos de número 2, do 2 a 4, vamos ler do 2 a 4. Capítulo 1 do profeta Isaías, versículos de 2 a 4, fala assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha aqui que coisa séria. Não é? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, estou de mal com Deus. Que coisa mais ridícula, mais estúpida. Ela que está perdendo. De mal com Deus. Mas não fica de mal do pecado, nem dos demônios, do Satanás, das atitudes erradas, não. Nem dos irmãos que falam mal dos outros, não. Desses eles são amigos. Eles são assim, ó. Unha e carne. Vocês estão entendendo? Olha aqui. O boi, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, ele não está falando o mundo, não. Nem os gentios, não. Ele está falando de Israel, filhos de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não tem entendimento. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Vocês estão entendendo, amados? Por causa da dúvida, por causa da inveja, por causa do sentimento de desdém, de despeito, por causa do engano de Satanás. As pessoas têm essas atitudes, que coisa horrível, meu Deus, misericórdia, não é? A palavra de Deus fala também sobre a questão das leis, dos estatutos e da aliança com Deus, no capítulo 24 do profeta Isaías, capítulo 24 do profeta Isaías, versículo de número 5, olha o que ele fala. 24, 5, ele fala assim: na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores. Por quê? Porque eles transgridem as leis, eles violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Eu lembrei de uma coisa aqui, misericórdia, da Copa que vai ter. Depois vocês leiam aonde vai ser a Copa e qual foi a exigência do governo daquele país para quem vai assistir a Copa. E se for, qual foi a restrição que eles fizeram? E eu quero ver quem é que vai brigar contra eles. Contra o crente, o povo briga. Contra o servo de Deus, o povo briga. Sabe por quê? Porque o servo de Deus aprendeu a amar, perdoar e respeitar o outro. E oferecer a outra face. Mas aonde vai ter a Copa, não tem tolerância para determinadas coisas. A tolerância é zero. E eu
E eu quero ver quem é que se atreve a lutar contra a tolerância deles. Vocês estão entendendo? Mas o mundo, a terra está totalmente contaminada porque os homens, por causa dos seus próprios morais, eles transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança com Deus. Só não transgridem lei nem mudam o estatuto num lugar como esse, onde vai ter a Copa. Vocês estão entendendo? Porque ninguém é louco de fazer isso. Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão entendendo que coisa séria? Despeito e desdém. A palavra de Deus contém promessas para quem crê e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Sem os princípios de Deus, não tem como viver bem. Sem os princípios de Deus, não tem como viver uma vida vitoriosa. Você pode ser um religioso hipócrita que usa máscaras, mas uma vida vitoriosa não. Sem os princípios de Deus, não. Se você diz que é um servo de Deus, mas faz do seu jeito, você não anda conforme os princípios de Deus. Então você é um hipócrita, um religioso só. Mais nada. Não é filho de Deus. Não é? Nós nos tornamos filhos de Deus quando andamos como Jesus andou. Quando desprezamos o bem, o mal toma conta de tudo. Quando desprezamos a Deus, nós traçamos uma tragédia para a nossa vida. Desdém, despeito, é no fundo uma reação de inveja, de ciúme, de comparação, que nós gostamos muito de fazer. Que isso é próprio do ser humano, ficar comparando. Mas fulano, mas não sei quem, mas tal lugar, papapá. Nós gostamos muito de ficar fazendo comparação. Mas o pastor tal religião, tal isso, tal aquilo. Aí nós começamos a ter atitudes de despeito, de desdém, que é desrespeito e desconsideração. Vocês estão entendendo? Os religiosos, principalmente os líderes religiosos no tempo de Jesus, o rejeitaram a Jesus, o odiaram, queriam apedrejá-lo, matá-lo, e o fizeram, e o mataram, o prenderam, açoitaram a Jesus, bateram, cuspiram nele, colocaram nele, o colocaram nu, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, o crucificaram e o mataram. Sabe por quê? Porque Jesus era a palavra viva, a verdade ambulante. Ele não era apenas doutrina na boca das pessoas que falavam, mas não viviam o que falavam e que pregavam. Como hoje. Muitos falam, pregam e enchem a cara, e enchem o peito e fala, mas não vive aquilo que fala e que prega. Por isso que Jesus foi perseguido, porque ele foi a palavra viva. E toda pessoa que resolve viver uma vida séria e certa com Deus, a palavra viva, ela é perseguida por causa do espírito de inveja, de desdém, de despeito daquele que não consegue, que não quer. E, infelizmente, isso existe no meio das igrejas, no meio dos cultos, no meio dos louvores, das adorações, dos grupos, de todos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tudo o que Jesus fez e viveu perturbou os que não puderam fazer e viver como ele. Todo invejoso vira, preste atenção nisso aqui, toda pessoa invejosa que tem despeito, que tem desdém, essa pessoa, ela vira opositor, inimigo, acusador, perseguidor, difamador, porque está com despeito, com desdém, com inveja. Esse tipo de sentimento e de atitude desagrada a Deus, porque é próprio do maligno. Não agrada a Deus, agrada o diabo. Toda pessoa que tem desdém, esse tipo de sentimento de inveja, de desdém, de despeito,
essa pessoa se torna um inimigo, um agressor, se torna um opositor, um difamador do outro. Vocês estão entendendo? Despeito, desdém, não é? É falta de reconhecimento, é falta de respeito, é falta de consideração. Lá em Provérbios, capítulo 14, tem pessoas que detestam esse tipo de estudo, porque ela está encharcada de despeito, de desdém e de inveja. Então, é como está escrito, é um comichão nos seus ouvidos ouvir isso. Provérbios capítulo 14, versículo de número 21, fala assim: o que despreza o seu vizinho, o seu próximo, peca. Mas o que se compadece dos pobres, do necessitado, esse é feliz. Mas aqui a primeira parte fala, o que despreza, descarta, que age com desdém, não é? Contra o seu próximo, ele está pecando. E o salário do pecado é a morte. E somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a pessoa que é purificada pelo sangue de Jesus, ela não faz isso mais. Ela não vive pecando. Vocês estão entendendo? Quantos crentes cheios de despeito e desdém falando mal dos outros são opositores, são opressores, são acusadores, são pessoas que ficam difamando a vida do outro, denegrindo a imagem do outro. Vocês estão entendendo? Então toda pessoa que despreza, que age com desdém com o seu próximo, essa pessoa está pecando. Provérbios capítulo 13, versículo de número 16, fala assim, 13:16, fala assim, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato, ele espraia, ele deixa transparecer a sua estupidez, a sua loucura. Que coisa impressionante, eu estava lembrando de um versículo aqui, não sei se eu anotei ele. Eu acho que eu anotei, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos, não, já li. Não é Romanos capítulo... Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que fala. Eu quero que você veja isso aqui. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos pensar com moderação. Vamos ter mais prudência, sabedoria, discernimento, temor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, compaixão, misericórdia. Vocês estão entendendo, meus amados? Porque toda pessoa que é acometida do tipo de sentimento de inveja, de desdém e de despeito, essa pessoa, ela menospreza o seu próximo. Olha que coisa terrível, que coisa séria. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4, fala assim. Coisa interessante, nós vimos Romanos 12, 3, e agora nós vamos dizer Romanos 2, 4. Fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Será que nós... Olha, eu vou ler o 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ah, meus irmãos, toda pessoa intolerante, ela age com despeito, com desdém, com ignorância. E ela perde a chance do arrependimento, porque ela despreza o conhecimento de Deus. Na segunda carta, epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, segunda epístola, lá no finalzinho da Bíblia, né? Capítulo 2, versículo de número 4, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservados para juízo. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, peraí. Perdão. Não, é segundo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Me perdoe, meus queridos. Versículos 9 e 10 fala assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Meus irmãos, o tal do despeito, da inveja e do desdém é desrespeito. E Deus está falando aqui, não é? Seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eu sei que você deve estar lembrando uma penca de gente, e crente, e que às vezes vive do nosso lado, mas que menosprezam as autoridades por causa do desdém, sentimento de desdém, de despeito, que não agrada a Deus, mas agrada o Satanás, o diabo, não é? Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, 6. Está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo 6, está escrito assim: olha aqui, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vocês estão entendendo? Isso é Jesus quem está falando. Se você sabe que uma pessoa já assumiu uma posição de cão, de porco, que tem desdém e que ignora as coisas de Deus, não lance pérolas para essas pessoas, porque elas vão pisar nas pérolas que você vai dar e vão tentar te dilacerar, como fizeram com Jesus. Isaías capítulo 53 fala que Jesus foi dilacerado por causa do sentimento de desdém, do sentimento de inveja, do sentimento de antipatia das pessoas em relação a ele.
Que coisa séria, meu Deus. Não deis aos porcos e aos cães aquilo que é santo, porque eles vão desprezar, vão pisar em cima e vão tentar te dilacerar também. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto foi a pior igreja, a que deu mais trabalho. Por isso que a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, são duas. E são grandes, são as maiores cartas. Do tanto de problema, sabe? Por isso nós precisamos de estudos assim, para avaliarmos a nossa vida e ver, será que nós estamos vivendo como servos de Deus mesmo? Será que nós estamos andando com o pastor, com o nosso irmão, como irmãos mesmo? Ou como traidores, como difamadores, como pessoas cheias de despeito, de desdém, de inveja? Será que nós somos servos de Deus, filhos de Deus, ou nós somos religiosos que andamos de máscaras? Ou seja, somos hipócritas e não somos verdadeiros. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29, ele fala assim. Capítulo 1, do 26 ao 29. Ah, meus irmãos, me vêm tantos exemplos, sabe? Eu só não os dou por uma questão de ética e de respeito ainda. Porque mesmo aqueles que já me desprezaram, menosprezaram e ainda fazem assim, eu respeito. Por causa de Deus, por causa do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29, fala assim: Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vocês estão entendendo? O sentimento de inveja, de despeito, de desdém é muito por isso aqui, ó. Porque Deus escolheu não a pessoa que achava que deveria ser escolhida. Ele escolhe quem Ele quer, porque a glória é dele. E Ele não quer que ninguém se vanglorie com nada. Porque tudo que nós fazemos quando Deus nos chama, nós dependemos dele. Porque Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Vocês estão entendendo? Por isso, o miserável do sentimento de desdém, de despeito, de desprezo, de desrespeito, de inveja. Que coisa terrível que Deus tem misericórdia de nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, acho que nós lemos já, versículo 10. Segunda Pedro, vamos ler novamente. Segunda Pedro 2, 10. Está escrito assim. Nós já lemos, não é? Eu vou ler o 9 e 10. O 9 e o 10. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente, era isso que eu queria falar, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezando, desprezando, com desdém, com inveja, com despeito de qualquer governo, não é?
Eles são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Tem pessoa que ela não pensa duas vezes para difamar alguém que é superior. Não é? Eu estou pensando aqui num monte de gente, num monte de coisas. E você deve estar pensando aí também. Se você for honesto e sincero. A não ser que você é hipócrita igual e tem o mesmo tipo de sentimento de desdém, de inveja e de despeito. Aí é igual. É farinha do mesmo saco. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso, não é mesmo? Toda pessoa tomada, dominada pelo sentimento e comportamento de despeito e de desdém, que é uma falta de consideração, de reconhecimento, de valorização do outro, essa pessoa é cheia de argumentos para tentar justificar o seu comportamento, que, à luz da palavra de Deus, é pecado e não agrada a Deus. Essa pessoa tem muitos argumentos, até versículos bíblicos, até sonhos, visões, experiências, como diz lá em Colossenses, não é? Enfatuados nas suas visões carnais. Enfatuados. São apenas visões carnais. E ficam querer ter domínio sobre a vida das pessoas. Ninguém vos domina, esse é o bel prazer, está escrito. Vocês estão entendendo? Por causa do despeito, da inveja, do desdém. Um grande número dessas pessoas é tomado de autopiedade, de autocompaixão e justificam sua atitude de despeito e de desdém, fazendo-se de vítimas, de alguma forma, não é? Dando uma de coitado. Ela tem que contar uma história para que ela seja justificada e vista como vítima, para que seja apoiada e aceitada no seu sentimento nojento de despeito, de desdém, de inveja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso, em nome de Jesus. Despeito é falta de consideração, de valorização, de reconhecimento. Desdém é desprezo, é descartar, é ignorar. E isso não é próprio de um discípulo de Jesus, mas de alguém que é apenas religioso, hipócrita, mas não discípulo de Jesus, muito menos servo de Jesus. Foi por isso que Jesus disse para os religiosos que eram hipócritas mascarados. Vamos ler Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 a 40, que diz assim, Jesus falando com os religiosos, líderes, doutores da lei, que se achavam os maiorais e olhavam Jesus de cima para baixo. Porque eles eram superiores, eles se achavam superiores. Então aqui Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, fala assim, Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. É sempre assim. Não, vamos reunir, chama o fulano, vamos ter uma reunião. Eu já participei, já fui chamado para um monte de reuniões em conselho, meus irmãos. Um monte de reunião. Eu posso dar o nome de todos, o dia, a data, horário e tudo. Insatisfeitos comigo, insatisfeito com o que eu faço. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Agora, o segundo, eles não perguntaram pelo segundo. Ele falou o maior. Mas Jesus falou, tem um que é semelhante a esse. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Deixa desse espírito de desdém, desse espírito de inveja, de despeito, maligno. O segundo, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, é amar o teu próximo como a ti mesmo, porque destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês estão entendendo, meus amados? Eu espero que o espírito de desdém, de despeito, de inveja, seja varrido da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da igreja, do nosso meio, das nossas reuniões, das nossas conversas pelo celular, dos nossos e-mails, dos nossos WhatsApps. Que Deus nos livre desse espírito maligno do inferno. Não é? Que Deus nos livre de sermos contaminados por esses 2 vírus malignos mortais, porque isso é um pecado e o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Que Deus nos livre do despeito e do desdém, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus nos ajude.